Você já passou por alguma situação em que você se viu obrigado a escolher entre duas opções? E não foi confortável para você ter que escolher entre as duas opções. Isso te deixou triste, te deixou indeciso, te deixou em dúvida. Ai, mas o que é melhor? Qual que vai ser mais relevante? Como eu vou me sentir escolhendo cada uma das opções? E aquilo vai virando dentro de você um mix de sentimentos horrorosos, né? Que às vezes você não consegue nem lidar com aquele monte de emoções que estão surgindo dentro de você. Isso porque você só conseguia ver duas opções. Mas será que a gente precisa mesmo ficar preso em apenas duas opções? Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar. Para mim é um prazer ter você aqui. Antes de começar, gostaria de te convidar para ir até as minhas mídias sociais, o Instagram @juaguilar, TikTok @suamanhã. Lá eu posto muito conteúdo também sobre positividade, psicologia positiva, neurociência, insights, várias coisas legais, e eu adoro receber mensagens, né? Vários ouvintes vão lá, me dão dicas de temas, e isso eu acho muito legal, essa troca, né? Então, se você puder ir até lá, vou ficar muito feliz de conhecer. Também pedir para você compartilhar o programa com seu amigo, com alguém que você acha que precisa ouvir um pouquinho de positividade. É uma forma aí de você também compartilhar positividade no mundo. Mas e aí, gente? Será que a gente precisa escolher sempre entre duas opções? Ou será que a gente pode usar a nossa mente criativa para encontrar soluções que às vezes são uma terceira opção? Terceira, quarta opção. E aí a gente sai daquela sinuca de bico ali, de ter que escolher entre uma coisa e outra, e aquilo tá fazendo mal pra gente. Tem situações que não dá, mas tem situações que a gente consegue sim ver outras soluções, né? Porque as situações são o quê? Ponto de vista. Será que a gente está colocando ponto de vista só de um ângulo? Ou a gente está se abrindo para ter uma visão 360 daquela situação e conseguir resolver ela da melhor forma pra gente, da melhor forma emocionalmente pra gente, que a gente se sinta satisfeito com a escolha que a gente fez. Porque é tudo questão de escolha. Mas às vezes você não precisa escolher só entre essas duas situações que apareceram aí pra você. É isso ou aquilo? Será que a gente precisa ser tão rígido assim com a gente? Tão rígido assim com a vida? Eu passei por uma situação que eu fiquei um tempo nessa dúvida. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu faço isso ou faço aquilo? Como se não existisse uma terceira hipótese. Eu tava nutrindo as minhas emoções, né? Os meus sentimentos, porque é aquilo que a gente alimenta, cresce, né, dentro da gente. Então eu tava alimentando dentro de mim um peso de uma decisão que eu não precisava tomar. E eu mesma estava alimentando aquilo ali dentro de mim. Eu poderia já, desde o início, ter olhado de uma forma mais leve e pensado, tá, não quero escolher entre esses dois. Se eu não escolher entre esses dois, o que eu posso fazer? Qual é a solução? Isso a gente ter um mindset de crescimento, focar mais na solução do que no problema. Então, eu percebi que por uns dias ali eu fiquei focando mais no problema. Ai, mas se eu escolher isso... ai meu Deus, eu vou ficar triste por isso. Mas se eu escolher o outro, eu vou ficar assim, assado. E aí eu fiquei remoendo aquilo. E aí depois, quando me veio o estralo, eu falei assim, pra que você tá sofrendo à toa? Pra quê? Pensa num terceira hipótese. E foi aí que eu parei pra pensar, que aí eu falo, né, aquele exercício da gente olhar a nossa vida de fora, olhar como se a gente não fosse ali, não estivéssemos nós vivendo aquilo, como se a gente estivesse dando um conselho para um amigo, falar que conselho eu daria para mim mesma, que conselho eu daria para um amigo se ele estivesse passando por essa situação. E aí eu fiz esse exercício. O bom é que quando a gente tem essa autoconsciência, a gente consegue resolver as coisas de uma melhor forma possível, né? Então, eu até agradeço. Eu fiquei um tempinho ali remoendo, mas no fim das contas deu tudo certo, porque a tempo eu consegui
achar uma solução a tempo. Eu consegui achar uma solução nem só para aquela escolha que eu precisava fazer, mas para eu moderar as minhas emoções, para eu focar a minha energia de uma forma mais certeira para aquilo que eu queria obter como resultado, né? Eu vou contar a história para vocês. Eu brinco falando que eu tenho 2 filhos, né? Um é a minha filha, a minha pequena Maia, linda, maravilhosa. Outro é o podcast Sua Manhã Mais Positiva, que pra mim é um filho, como se eu pari o Sua Manhã Mais Positiva. Então, eu também tenho as minhas cachorrinhas que também são filhas, mas falando desses 2 filhos aí, que eu sinto que realmente eu gerei, né? Sua Manhã, pra mim, é como se tivesse uma gestação mesmo, aquele cuidado. Então, são 2 filhos pra mim muito importantes. A minha filhinha Maia, né, não preciso nem falar quem é mãe, o que a gente sente. Quando a gente tem um projeto, a gente, né, que a gente acredita, que a gente ama. Quem já teve projetos assim, ou quem tem, sabe do que eu tô falando também. É algo que impulsiona a gente, algo que envolve os nossos sonhos, envolve os nossos objetivos, tá? E aí, um amigo meu falou assim, Ju, vai ter um evento de podcasts. E eu nunca tinha visto um evento de podcast. É sempre evento de marketing digital, evento de influenciadores. E eu nunca tinha visto um evento de podcast específico. Eu falei assim, mentira. Ele falou, vai ter. E eu falei, me manda o link. Eu falei, nossa, eu vou com certeza. Eu vou porque é uma oportunidade para eu aprender, né, com quem já tá aí há anos na estrada de podcast, é uma oportunidade para eu conhecer outros podcasters, né, enfim. E eu adoro essas imersões e tal. Eu falei, vou. E aí eu fui na agenda do celular, falei, já vou marcar aqui na agenda, para eu não marcar mais nada. Quando eu fui na agenda marcar, o que tinha lá? Um evento no mesmo dia da minha filhinha. Um evento da escola da minha filhinha, que ela estava há meses já fazendo trabalhos, né? Uma coisa linda. Toda vez, todo dia, né? Toda semana, a professora mandava na agenda que eles tinham produzido alguma coisa que ia apresentar pra gente nessa exposição e tal. E eu já sabia que era no mesmo mês, só que eu não lembrava exatamente a data. Por isso que eu já coloco na agenda, né? Porque lidar com a minha memória eu não consigo garantir, não. Preciso ali do apoio da agenda. E aí, eu olhei aquilo, eu fiquei em choque. Porque eu falei assim, eu não acredito que é no mesmo dia. O dia do evento e o dia da feira da Maia, da escola da Maia. E aí o meu amigo falou, e aí, vamos, né? Porque ele é produtor de podcast também. E tinha outros produtores. Produtores, assim, ele é podcaster e produtor. Então, ele grava podcasts para outras pessoas também. Então, é bem legal. E eu falei assim, você não vai acreditar. É o dia da feira da escola da Maia. Como que eu vou? Não tem essa chance pra mim, né? Porque às vezes muitas pessoas podem falar, nossa, mas ela é tão pequena, ela nem vai lembrar, né? Tudo bem se você não for, você precisa muito. E aí dentro de mim tava aquela dúvida, eu falei assim, se eu não for no evento da Maia, eu vou perder esse momento dela, de ver o trabalhinho dela. Ela é pequenininha, talvez ela nem lembre disso quando ela for grande, mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar que eu não estava ali naquele momento, que eu poderia estar ali com ela, etc e tal. E eu me conhecendo, né? Eu sei que eu ia levar esse peso pra mim. Isso é uma coisa muito individual. É sobre mim, não é sobre ela. E também não é sobre o que as pessoas acham, né? Porque as pessoas podem falar, nossa, que exagero. Seja mais leve com você. É sobre mim, sobre o jeito que eu levo a vida, que eu acho que é o melhor pra mim, entendeu? Então, por mais que as pessoas falem... é o meu sentimento, e eu respeito o meu sentimento. Então, eu sei que se eu não fosse, eu ia ficar com esse peso depois, de não estar ali presente no momento que era importante. Não era um negócio, vai lá e pronto. É um negócio de meses que eles estavam fazendo. A professora mandava na agenda o que eles fizeram, né? Não exatamente porque era surpresa, mas tipo, o que estava sendo feito e tal. Então, é uma coisa, né, que já estava sendo preparada. Então, eu sei que aquilo ia doer em mim. E, por outro lado, também tava doendo muito, porque eu vi nesse evento uma oportunidade para eu aprender muito mais sobre o meu podcast, que eu quero que ele cresça, que ele amplie, que ele ganhe novas proporções, sabe? Conhecer gente nova e tal. Então, nossa, me doeu muito ficar pensando nessa escolha. Aí eu falei pro meu amigo, não vou. Porque, né... eu sou primeiro mãe da Maia.
E ela é acima de tudo pra mim, até desse outro filho que eu gerei do Sua Manhã. Aí eu falei, não vou, tal. E aí eu tava super, né? Aí eu conversei com meu marido. Aí eu falei, ai, amor, não sei o que eu faço, tal. Ele falou, ai, é difícil mesmo, tal. E aí eu chateada. E aí eu comecei a seguir a página do evento. Aí toda hora eles postando, né? Os convidados que iam. Eu falei, meu Deus, essa pessoa vai, eu não vou, não acredito, eu vou perder e tal. E aí eu fiquei nessa. Aí o meu amigo passava um tempo, e aí, já decidiu? E ele também é pai, e ele entende, né? E aí ele falou assim, Ju, não vai, cara, porque se você for, você vai ficar com dor na consciência, né? Talvez seja melhor eu te conto depois. Teve um momento que ele foi até solidário comigo nessa parte. E aí foram passando os dias, né? As minhas emoções foram sendo alimentadas, porque é isso, a gente alimenta as emoções e coisas externas alimentam também. Então eu estava sendo alimentada pela minha própria emoção, pela emoção de ver as coisas na agenda da escola, super legais, que a professora estava mandando. A emoção de ver lá as postagens da divulgação do evento, super legal também. Eu falava, meu Deus, socorro! Sabe quando você fica com aquela coisa? O que eu faço? Eu quero tudo, né? E aí quando eu falei, eu quero tudo, eu parei e falei, meu, por que eu tô fazendo isso comigo? Será que eu tenho que escolher mesmo o que eu vou fazer? Será que se eu não abrir mão um pouquinho de cada, será que eu não consigo juntar tudo e todo mundo ficar feliz? Eu fico satisfeita, participo de tudo. E aí que eu comecei a parar. Ao invés de ficar alimentando esses sentimentos que eu tava ali dentro de mim, de dúvida, de angústia, de medo, né, o medo da perda, né, que eu tava, porque eu ia perder, eu tava olhando para a situação de uma forma que qualquer uma das escolhas que eu fizesse, eu ia estar perdendo. E aí eu falei, quer saber, eu vou mudar o meu olhar, eu vou mudar o meu viés. E aí eu mudei, e aí eu achei a solução. Falei, quer saber, eu vou... Porque assim, você paga pra ir no evento, né? Aí eu tava, eu vou comprar, eu não vou ver todo, vou perder dinheiro, um monte de coisa assim, né? Eu falei, quer saber? Vou comprar o evento e vou na exposição da Maia. Eu vou nos dois. Vou perder um pouquinho do evento? Vou perder um pouquinho do evento. Mas eu também vou ganhar muito, porque eu vou estar no momento com a minha filha, vou ver os trabalhos dela, e foi tão especial. Nossa, eu chorei na sala vendo. Tive a oportunidade de conversar com a professora, que é maravilhosa, e falamos sobre ela, sobre a Maia. Eu vi, sabe, o amor que tem tudo, nossa, em cada detalhe e tal. E foi muito bom pra mim. Também encontrei lá uma pessoa, do nada, né, que falou que é ouvinte do podcast. Nossa, eu também fiquei muito feliz. Que ela soube do podcast através de um livro meu. Eu tenho um livro também chamado Sua Mãe é Mais Positiva. E aí, através desse livro que ela conheceu o podcast, eu fiquei muito feliz, né? É muito legal quando você é abordado, assim, né? Por pessoas que são tocadas pelo seu conteúdo de uma forma positiva, que é o propósito daqui. E aí, eu saí de lá, fiquei um pouquinho menos de tempo, olhei mais rapidinho, fui pro evento e, no fim das contas, o evento estava marcado para começar às 8 da manhã. Demorou 1 hora e pouco para começar. Então, eu não perdi tanto. Olha só, como são as coisas, como o universo conspira, né, ao nosso favor. E eu mandava uma mensagem pro meu amigo e falei, e aí, começou? Tal. E aí, a hora que eu saí de casa, eu pensei que já tinha perdido muita coisa, né? Ele falou, meu, acabou de começar, tal. E aí, no fim, eu não perdi tanta coisa, ele conseguiu me passar e deu tudo certo. Então, eu tava colocando uma emoção ali na situação, tava colocando um peso nessa situação que não precisava. E olha só como são as coisas, né? Muitas vezes a gente coloca um peso desnecessário em cima de uma situação por causa da nossa falta de olhar, por causa da nossa falta de paciência com a gente, a nossa falta mesmo, sabe, de parar, respirar e olhar para a situação, pensar numa solução criativa para aquilo. Tem aquela frase, né? A vida é feita de escolhas. Sim. A vida é feita de escolhas, mas será que a gente não pode criar a escolha que é mais coerente para nossa felicidade, que é mais coerente para aquilo que a gente quer? Será que a gente tem que viver a escolha, só aquela escolha ali rígida, dura, que aparece na nossa frente, ou isso ou aquilo? Será que a gente não pode encontrar um meio termo nas situações, sem sofrer tanto, ou sem ter que abrir mão de outra coisa? Foi isso que eu aprendi com essa história e foi por isso que eu quis dividir isso com vocês. No começo, eu fiquei
né, alimentando esses sentimentos, essas emoções, mas graças a Deus eu consegui me resgatar antes do tempo e eu convido você para fazer a mesma coisa. Quando você estiver muito ali, preso, numa situação, numa escolha, você não sabe para que lado você vai, o que você faz, você tá com aquela sensação de medo de perder, né, aquela sensação do que vai ser melhor para mim, porque a gente é uma zona de desconforto, né, as decisões, a gente não sabe o que vai vir depois, né, e aí você fica, ai meu Deus, o que é melhor, o que não é? Então, dá um tempo para você, dá uma respirada, tenta não alimentar mais nada dentro de você, nenhuma emoção. Deixa suas emoções neutras e olha a situação de fora. O que é melhor para mim? Se entre essas duas opções você não encontrar uma solução, pensa numa terceira. Que é aí que entra a visão positiva das coisas. Você olhar aquela situação de uma forma otimista. E quando a gente olha para a situação de uma forma otimista, a gente consegue ter insights mais criativos, mais produtivos e melhores para que a gente tome melhores decisões, encontre melhores soluções e, por que não, ter uma terceira opção, uma quarta opção, que viabilize mais aquilo que a gente quer, que viabilize que a gente atinja o nosso objetivo. Eu tô muito feliz, muito satisfeita, porque eu consegui nos dois. Eu tô me sentindo em dia com os meus 2 filhos, né? E comigo mesma no meu papel de mãe, tanto mãe da minha filha, da Maia, quanto mãe do podcast, o meu compromisso com vocês, né, com os meus ouvintes, de sempre trazer o melhor conteúdo para vocês, de aprimorar, né, o que eu trago. Eu costumo estudar bastante para trazer sempre novidades de positividade para vocês, mas tem partes técnicas, né, às vezes de áudio, agora, né, também podcast em vídeo, tal, coisas que dá para melhorando, né, e que eu também preciso tá atualizada, ver para melhorar para vocês, né? Então, eu tô muito feliz porque eu senti que eu dei checkzinho lá do ok, sabe? De uma forma muito gostosa, muito leve. E eu acho que isso é possível para todo mundo, desde que a gente se dê um tempo, desde que a gente olhe para a situação com mais calma e mais leveza. E eu disparei falar que eu perdi até o fôlego aqui falando. Mas eu precisava muito dividir isso com vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, me manda lá no meu Instagram, tá? Eu amo receber a mensagem de vocês, adoro. Nossa, esses dias um ouvinte me mandou uma mensagem falando pra eu falar sobre ChatGPT. Relacionado à nossa saúde mental, né? Relacionado os sentimentos, como as pessoas estão usando isso, né? E eu achei muito legal. Vou fazer esse podcast para vocês, porque é um tema que eu gosto também bastante. Tecnologia, né? Uso no meu trabalho também. Então eu acho bacana. E vários outros temas, né? Já recebi indicação de livro, várias coisas legais. Então essa troca é muito boa. Então, se você puder ir lá também, e compartilha esse episódio, se faz sentido pra você, se você gostou, compartilha com seus amigos, deixa a sua avaliação pra mim, porque a sua avaliação é muito valiosa. A sua avaliação faz com que o podcast seja entregue pra mais pessoas, né? Isso também ajuda no crescimento. Muito obrigada, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo, girassol!